Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos iniciando uma retrospectiva do que aconteceu, as manchetes mais pertinentes que aconteceu no Brasil e no mundo, e é claro, em Santa Catarina e Blumenau. O que aconteceu até agora? E comigo, dividir a bancada, o Dr. Roberto da Luz, sempre com aqueles comentários que só ele sabe. Ávido, ácido e, é claro, sem lado. Tudo bem, doutor Roberto? Tudo bem, meu amigo. Nem sempre é assim, né? Às vezes posso ser um pouco mais suave e às vezes posso defender um lado, com certeza. Com certeza, com certeza. Doutor Roberto, muita coisa aconteceu nessa semana e eu vou começar com uma manchete de ontem, que foi destaque em todos os jornais aqui de Blumenau e também na internet, que o município de Blumenau lança uma licitação milionária para a manutenção de ruas e praças e parques. As propostas das empresas interessadas serão conhecidas no próximo dia 28, na próxima semana. Nos documentos que acompanham o edital, o município alega que os serviços hoje estão divididos em vários contratos, o que tem se mostrado operacionalmente ineficiente. A falta de manutenção em algumas áreas tem rendido críticas à gestão do prefeito Egídio Ferrari do PL. Abre aspas. Em atividades simples, como a substituição de uma grelha, há necessidade de adicionar diferentes empresas e contratos, o que gera descompassos na execução. É comum, por exemplo, que um equipamento esteja disponível aguardando a chegada de mão de obra, ou o contrário, o que ocasiona a perda de produtividade e elevação dos custos operacionais, cita um trecho do termo da referência. A prefeitura diz ainda que essas empresas contratadas têm sedes operacionais em lugares diferentes, o que impacta diretamente na logística diária. O edital foi dividido em lotes, cada um com preços mínimos. O valor inicial é de 35 milhões, que é o menor valor, dependendo da ocorrência e das propostas apresentadas. O contrato terá validade inicial de 1 ano, mas pode ser prorrogado para até 10 dias. O que o povo quer saber? Doutora, sua opinião, é válida essa licitação? Eu não tenho opinião formada sobre tudo. Mas assim, Marcelo, se eu fosse o prefeito de Blumenau, além de ter contrato de manutenção que você precisa ter, não sei se é um amplo englobando todos os serviços, como o prefeito pretende através dessa licitação, ou se nós deveríamos ter uma equipe própria da prefeitura, uma equipe pequena, enxuta, para fazer pequenos concertos, como esse que você falou da grelha do esgoto, né? Que às vezes está entupido, precisa passar alguém ali rapidamente e desentupir, ou um buraco que se abre, digamos, na rua 7, e o prefeito passou ali, quase caiu no buraco, e aí ele vai ter que entrar em contato com uma empresa terceirizada para consertar esse buraco. Eu acho que a prefeitura deveria ter uma pequena equipe, como já teve em Blumenau, que o prefeito pudesse acionar imediatamente. Recebi uma reclamação de um buraco em tal lugar, eu passei ali, né? E que os secretários, os vereadores, todo mundo tivesse acesso rápido, uma equipe da prefeitura para fazer pequenas correções e pequenos consertos de manutenção. O que chama a atenção e que algumas pessoas, através de mensagens nos veículos de comunicação, principalmente no meio digital, indagaram, é o valor de contrato de 1 ano de 35 milhões. Mas daí esse levantamento tem que ser feito a partir do custo que Blumenau já tem para fazer essas manutenções. Talvez esse valor esteja adequado o que a prefeitura já vem gastando em vários contratos. Então não dá para antecipar, dizer que esse contrato está certo ou se está errado. É uma visão de administração. Eu também penso que esses serviços precisam ser terceirizados. Vários serviços, mas alguma manutenção a prefeitura tem que ter, né? Pequenos serviços, questões urgentes, eu teria uma pequena equipe dentro da prefeitura para essa execução imediata, você não depender de terceiros, não depender de licitação. Mas o administrador nem sempre quer administrar a máquina pública, é mais fácil terceirizar. E
Olha que tem buraco nessa cidade. Em cada canto de Blumenau tem buraco ou tem cratera. E aí fica a pergunta, né? Tem uma empresa dentro da cidade que ela é chamada para consertar o vazamento d'água. Ela abre o buraco naquele vazamento e faz 2. E deixa um tampa um e o outro está aberto. Então essa empresa da licitação vai tapar o buraco da outra? A questão é a seguinte, existem aqueles buracos que tem com frequência na rua, mas que não são coisas graves. Às vezes porque a rua a pavimentação é antiga, foi feito algum serviço, não foi feita a correção adequada pela BRK ou pelo próprio SAMAI, né? Enfim, e existe aquele buraco que surge de emergência. Deu uma chuva, estourou, abriu um buraco, fez o vazamento, abriu um buraco. O desgaste natural causou um buraco. Um caminhão bateu e estragou alguma coisa que ser corrigida com urgência. Para isso, a prefeitura deveria ter uma equipe própria. Logicamente que essa equipe também pode ser terceirizada, porque ela já é de manutenção. Porque imagina, esperar surgir primeiro um problema, para depois fazer uma licitação e contratar para corrigir, não dá. Então tem que ter uma equipe de manutenção. É o que está sendo feito. Agora, o valor que vai ser gasto, não tem como eu dar opinião, porque eu não sei quanto que Blumenau gasta hoje para essa manutenção. Muito boa noite para você que está chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O que aconteceu até agora? Esse é um jornal que faz uma retrospectiva de tudo o que aconteceu durante a semana, até o dia de hoje, até a data de hoje, até esse exato momento que você está vendo. E aconteceu essa semana a CPI do esgoto em Blumenau, Dr. Roberto da Luz. E foram indagados na CPI do esgoto algumas figuras importantes que firmaram o contrato lá em 2010, na gestão do ex-prefeito João Paulo Planobim. Desde aquela época, o contrato vem sendo muito questionado pela população por conta dos altos valores cobrados e aumentos acima da inflação, para que a empresa faça esse serviço na cidade. Então a Câmara de Vereadores instalou a CPI para investigar o contrato e os 5 ativos concedidos para a BRK ao longo desses anos. Aí você vai somando, são 5 anos e vai ativa ali, vai ativa ali. A primeira reunião aconteceu na última terça-feira, dia 15 desta semana, onde a Comissão Parlamentar de Inquérito, o diretor da Agência Intermunicipal de Regulação de Serviços Públicos, a AGIR, Paulo Costa, conhecido de blumenauense, que também já exerceu cargos de confiança na administração dos ex-prefeitos Napoleão Bernardes, PSD, e Mário Hildebrand, PL. Mas ele começou na administração do Décio Lima. Isso, na administração do PT, isso no ano de... 2000, 96, 2000, e não só isso, se não me engano, até da gestão do Planobim ele participou. Sim, ele participou da gestão do ex-prefeito João Paulo Planobim. O diretor da AGIR, Paulo Costa, ele foi questionado... Ele é um gestor, né? É, um gestor. Ele foi questionado sobre os cálculos que levaram ao reajuste de quase 16% anunciado em abril deste ano, no 5º aditivo contratual. Para Paulo Costa, o problema é que em 2010, vamos lá, 2010, a Prefeitura de Blumenau deveria ter entregado 23% da rede coletora implantada, mas deixou apenas 4,95% da rede, o que causou um déficit financeiro que persiste até hoje. Vamos lá, vamos raciocinar aí. Ele disse também que durante esses 15 anos foram indicadas diversas medidas a serem adotadas pela empresa e pela Prefeitura de Blumenau, mas nem todas foram implantadas, o que impediu a concretização do fluxo de caixa previsto no edital. Marcelo, eu não quero acusar ninguém, nem Pedro, nem Paulo, nem Napoleão, nem João Kleinobin, Mário Delbrand, prefeito nenhum. O problema está na origem, na privatização desse serviço. Nós tínhamos o SAMAI em Blumenau com capacidade para a implementação do esgoto. Nós tínhamos recurso assegurado a fundo perdido, destinado a Blumenau,
para ser utilizado na implementação do esgoto, que alcançaria esses 23% prometidos na época. A questão é que foi privatizado e contavam com um ovo no cu da galinha. Eles contavam com uns milhões, 50 ou 60 milhões, que já estavam depositados em favor da Prefeitura de Blumenau para a implantação do esgoto. Mas o governo federal não ia liberar esse valor para ser privatizado. Mais um pecado, um erro que foi cometido na privatização. Ao invés da Prefeitura pagar para uma empresa assumir a responsabilidade, a Prefeitura recebeu dinheiro. A Prefeitura vendeu o pouco que tinha, recebeu por isso, quando deveria pagar para a implantação desse serviço. Então o problema está na origem, porque o administrador, ele tinha na sua cabeça que esse tipo de serviço não deve ser prestado pela Prefeitura, que deve ser terceirizado, porque só a iniciativa privada sabe fazer, só a iniciativa privada faz bem e melhor. Não, ledo engano. O SAMAI tinha qualificação para fazer toda a implantação do esgoto e cobrar uma taxa menor do que se cobra hoje. Então o erro já partiu no início, quando o administrador abre mão da sua responsabilidade de realizar aquele serviço através dos equipamentos públicos disponíveis, terceiriza e ainda recebe um valor por entregar um serviço para a iniciativa privada fazer. Então, desde a privatização, nós já começamos a pagar a conta antecipadamente. Antes era 85% sobre o valor da taxa de água, hoje já está em mais de 119%, 120% e com constante aumento. A iniciativa privada, a natureza da iniciativa privada, sempre vai querer o lucro. Então, o que nós temos que ter na cabeça? Que serviços públicos essenciais, como água, esgoto, precisam ser prestados pelo ente público. Mas daí o cidadão pagador de imposto, né, o eleitor, tem que ter essa consciência e se manifestar. Porque, senão, o que acontece é que o chefe do executivo, os políticos, os vereadores, os administradores, os gestores repassam essa responsabilidade para uma iniciativa privada, não fiscalizam, não sei porquê, desde a implantação dessa empresa em Blumenau, que começou com a Odebrecht, nunca se fiscalizou e nunca se exigiu, até chegar na BRK. Nunca se exigiu que a empresa cumprisse a sua parte. Agora vem com historinha que a Prefeitura não entregou os 23%. A Prefeitura não entregou porque era dinheiro previsto que não entrou porque privatizaram. Quem assumiu, quem pariu o Francisco Coimbale, né? Quem quis assumir a responsabilidade da implantação, quem aceitou, né, esse encargo, tem a responsabilidade de entregar. 100% do esgoto já deveria estar concluído. E não é com caminhão-fossa buscando, não. Tá? Não é com caminhão-fossa. Essa é uma conta que nós vamos pagar por muito tempo. E eu espero que os nossos vereadores tenham a responsabilidade nessa CPI de apresentar um relatório final que indique pela rescisão do contrato e que esse serviço passe imediatamente a ser prestado pelo SAMAI de Blumenau. Doutor Roberto, dentro desta CPI, durante a reunião, os vereadores também questionaram o diretor sobre a utilização de caminhões de limpa-fossa para atender 40% das residências de Blumenau. Paulo Costa explicou, abre aspas, marco do saneamento nacional, fecha aspas, prevê esse recurso. O que a coleta nesse formato está em conformidade com os parâmetros de tratamento de esgoto exigidos pela legislação. Mas afirmou também que um parecer da AGIR de 2023 determinou que seria necessário um decreto municipal para regulamentar esse serviço, permitindo que a BRK Ambiental explore essa atividade de forma exclusiva. Abre aspas, monopólio, fecha aspas. Outro absurdo, querem o monopólio da merda, tá? Cada um tem o direito de contratar o caminhão-fossa que quiser. E outra questão, não estava
na privatização, no processo inicial de concessão, e não pode ser substituído pela coleta via tubulação. Por quê? Caminhão-fossa causa problema no trânsito. Blumenau já tem problema demais, imagina 40% do esgoto sendo transportado via caminhão-fossa. Nós já temos problema demais no trânsito, isso é mais poluição para o meio ambiente, tá? Através do óxido de carbono que vai ser dispersado nas ruas pelos caminhões da BRK. E nada de monopólio. Nada de monopólio, que os vereadores tenham essa responsabilidade, e eu confio nos vereadores. Acho que aí vai vir uma resposta que a BRK e a Prefeitura não esperavam. Os empresários, donos de limpa-fossas, foram na Câmara de Vereadores. Levaram faixas, indagaram, tudo. Eu só vou concluir aqui, doutor Roberto, que eu acho interessante essa parte. Atualmente, Blumenau possui 40% da cobertura de coleta de esgoto, coletora. O novo Marco Legal de Saneamento, Lei de número 14.026/2020, estabelece que 99% da população deve ter acesso à água potável e 90% à coleta de tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033. No entanto, estudos indicam que, mantido o ritmo atual de investimentos, essa meta só será alcançada em Blumenau em 2070. Isso é um absurdo, é coisa de cadeia. Volto lá na origem, a concessão inicial era para 2025, 100% dos lares de Blumenau atendidos pela coleta de esgoto. Coleta e tratamento. O que aconteceu até agora? Esse é o jornal que faz uma retrospectiva de tudo que aconteceu durante a semana. E toda quinta-feira, a partir das 19 horas, a gente tem um encontro marcado. Comigo, @locutor Marcelo Grilo, e o Dr. Roberto da Luz, @Hop da Luz. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, que sempre tem um tema interessante. Dr. Roberto, o que aconteceu até agora? Essa notícia me deixou muito triste. E eu vou dizer para você que não é uma fatalidade. Entendeu? Isso foi um erro muito grave. E as pessoas que cometeram isso têm que ser punidas. 11 bebês recém-nascidos foram vacinados por engano com antídoto de cobra em um hospital em Canoinhas. Veja bem, o caso aconteceu na maternidade do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, uma unidade privada do município. Em um erro, com 11 bebês receberam a aplicação inadequada de uma imunoglobina heterologa, um soro antibotrópico, ou seja, um antídoto contra picadas de serpentes, como jararacas e jararacaçus. Desde que a situação foi identificada, nenhum bebê teve efeito colateral até agora, ou complicações graves por conta da dose, conforme informou a diretora do hospital. Ainda, a unidade de saúde afirma que, junto às famílias, os recém-nascidos estão sendo monitorados e permanecem estáveis. Segundo o hospital, os bebês receberam a dosagem de 0,5 ml de antídoto. A dosagem aplicada em uma pessoa com picada de cobra seria 3 ampolas, equivalente a 30 ml. A Secretaria de Saúde de Canoinhas foi comunicada sobre o caso na segunda-feira, dia 14, pela Regional de Saúde de Mafra. Em nota, a Prefeitura reforça que a administração da vacina não é responsabilidade do município, mas a equipe do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, pois o erro foi cometido dentro da maternidade. Conforme a Regional de Saúde de Mafra, todas as famílias foram avisadas e os recém-nascidos serão acompanhados pela equipe de vigilância epidemiológica de Canoinhas. A prefeita da cidade, Juliana Maciel, determinou a contratação de uma auditoria externa para apurar o caso. Segundo a prefeita, o município repassa 1 milhão para custear os atendimentos via SUS que o hospital realiza. Vamos lá, eu vou ler a nota do hospital, para a gente ficar mais por dentro do que aconteceu. O Hospital Santa Cruz de Canoinhas informa que identificou no dia 11 de julho de 2025 uma ocorrência envolvendo a administração de medicamentos em sua unidade de maternidade, a qual está sendo devidamente apurada por meio de sindicância interna. Desde o primeiro momento, o hospital adotou as medidas de assistência e acolhimento às famílias e aos recém-nascidos envolvidos, que vêm e serão monitorados de forma contínua por nossa equipe multidisciplinar. Reforçamos que nenhuma reação adversa foi identificada dos recém-nascidos, os quais não estão internados, permanecem estáveis e sob acompanhamento, estando
todas as famílias sendo acompanhadas por nossa equipe que está seguindo todos os protocolos de segurança dos pacientes. O hospital reafirma seu compromisso com a transparência, com a ética profissional e, sobretudo, com a segurança e bem-estar de seus pacientes e da comunidade, adotando todas as providências cabíveis para o total esclarecimento do caso. Duas perguntas. Quem manipulou isso aí? Foi um enfermeiro, foi uma enfermeira? Não interessa, foi um ser humano. O que ele estava fazendo? Ele não estava prestando atenção? Porque ele manipula isso todo dia, correto? Não pode ser muito diferente ou é muito igual a manipulação de ampolas com antídoto de réptil e um soro para criança. Segundo, só no dia 11, o caso aconteceu, vamos lá, foi no dia, deixa eu ver aqui, no dia 11, só no dia 14 é que foram se pronunciar? Eis a pergunta, doutor. O caso é grave, é gravíssimo. Menos mal que não tenha nenhuma letalidade, né? Que não veio nenhuma criança a óbito, nenhuma consequência maior. Espero que não tenha consequências, até me surpreendo, né? Porque imagina você aplicar num recém-nascido, numa criança, um soro para picada de cobra no lugar da vacina. E aí, Marcelo, tem duas coisas. Claro que o hospital é o principal responsável, é uma responsabilidade objetiva do hospital. O profissional, seja o enfermeiro, o médico, provavelmente quem aplicou deve ter sido o enfermeiro, eles têm responsabilidade também, mas daí passa uma questão que nós temos que ter em mente da valorização do bom profissional. Por isso que quem trabalha nessas áreas precisa ser bem remunerado. O médico precisa ser bem remunerado, primeiro que estudou muito, pagou caro a universidade, foi anos de dedicação, depois pela responsabilidade no seu trabalho. E assim também o enfermeiro. Infelizmente, enfermeiro, enfermeira, eles acabam desempenhando dupla jornada para conseguir ter um salário digno. Isso precisa ser resolvido. Isso não pode continuar dessa forma. Nós não podemos ter jornada de trabalho para enfermeiro, de virar turno, de trabalhar às vezes 24 horas seguidas, porque a responsabilidade é muito grande. E o cansaço, 1 minuto de desatenção pode causar isso. Até porque uma desorganização do hospital e não identificar de forma clara e precisa a diferença entre uma e outra medicação pode levar o profissional a erro. Não é a primeira vez que isso acontece. Não com soro de cobra e com bebê eu nunca tive essa informação, mas já tive outras informações de aplicação de soro de alimentação direto na veia, ao invés de ser outro tipo de soro, e que pode levar a pessoa a óbito, que já levou pessoas a óbito, erros na hora de aplicar um medicamento. Então é um caso gravíssimo, vai ter que ser apurado, profissionais vão ter que ser responsabilizados, e fica a lição. Nós temos que valorizar a classe médica. E eu falo na classe médica, eu digo a todos os profissionais da saúde, enfermeiros que têm uma carga muito elevada, porque precisam trabalhar em dobro para ter um salário digno. Um erro gravíssimo. O que aconteceu até agora? Bom, lá em Diadema, doutor Roberto, Brasil sendo Brasil. Aí não tem aquela cena do filme Velozes e Furiosos, que o ator principal, o grandão careca, abre os braços. Aqui é Brasil? Aqui é Brasil. Veja bem isso. O prefeito de Diadema compra um drone no valor de R$365 mil sem licitação. Agora adivinha por quê? Lá na região de Diadema, em São Paulo, acontecem muitos pancadões de funk no começo da madrugada e vai até no outro dia, no final, fecha ruas, etc. e tal. Aí alguém teve a bela ideia e passou isso para o prefeito. Vamos comprar um drone, municiar ele de gás lacrimogêneo, vamos chegar no meio do pancadão e vamos soltar. E vamos soltar. Só que aí se indagaram da seguinte forma: sim, mas e as crianças, e os idosos, e as pessoas ao redor, as casas, como é que fica? E outra coisa, tu vai lançar
a bomba de gás lacrimogêneo na cabeça das pessoas, geralmente você lança no chão para dispersar. Aí a gestão de Tanaka Yamaguchi do PMDB diz que a licitação está dentro, entendesse, da lei, porque é uma única empresa que fabrica. Aí começou a circular nas redes sociais, aí todas a imprensa do Brasil e fora foram questionar, mas vem cá, a guerra da Ucrânia comprou o drone de 600 mil reais, 600 reais, R$ 1.000, que faz um estrago bem maior, né? Digamos assim, lá na guerra. Mas por que você quer um drone de 365 mil reais? Aí o secretário de segurança do município afirmou, bateu na mesa e disse que é a melhor forma, entendeu, de pegar e controlar os pancadão. Em 15 minutos, todo mundo pega, dispersa, vai para casa e acabou. O que o senhor me diz disso? O que o senhor me diz disso? É um país chamado Brasil? Os gestores públicos, olha, esse aí se superou. É em Diadema, é? Diadema. Achei até que fosse Sorocaba, que tudo acontece em Sorocaba, mas é pertinho, né? 365 mil reais. Mas, Grilo, se fosse no dia 8 de janeiro, Diadema podia emprestar esse drone para o governo de Brasília, né? Ou para o governo federal, para usar lá na manifestação, soltar de cima. Eu acho que ele se inspirou nisso. Vai que pode acontecer um 8 de janeiro lá em Sorocaba. Enfim, o cara compra um equipamento desse, paga caríssimo, a gente está brincando aqui, né? Mas paga caríssimo um equipamento desse, que a prefeitura não tem nem condições de utilizar. Porque só quem pode usar equipamento de gás lacrimogênico é a Polícia Militar, né? A não ser que a prefeitura comprou a pedido da Polícia Militar. Se a Polícia Militar solicitou, vai usar e tem a responsabilidade e sabe como vai utilizar, bom, aí a gente até pode colocar um ponto de interrogação. Se não foi a Polícia Militar que solicitou a compra, se achar que isso pode ser usado pela Guarda Municipal, aí tem truta, tá? Não, mas o que o secretário de Segurança e o prefeito indagaram na entrevista coletiva é que, primeiro, que está dentro da lei. Que é uma única coisa que tem. Não é questão de estar dentro da lei. E outra coisa, se você analisar, fizeram até um gráfico, botaram... Ele fala sobre a dispensa de licitação. Isso pode estar dentro da lei, na formalidade, mas tem que ter a necessidade. Mas não tem lógica. Não, o serviço público tem lógica. Não é só estar dentro da formalidade, tem que ter a necessidade daquele equipamento. E quem é que vai utilizar esse equipamento? Esse equipamento só pode utilizar a Polícia Militar. Se ele comprou a pedido da Polícia Militar... Não foi. Se não foi a pedido da Polícia Militar, tem truta. Mas é que, com certeza, Sorocaba não deve ter outros problemas, né? Não deve ter falta de medicamento no SUS. Isso. Né? Não deve ter falta, às vezes, de professor, de merenda, né? Dos serviços essenciais que a Prefeitura deve prestar para a população. O que aconteceu até agora? No estado de São Paulo, doutor Roberto da Luz, desde o dia 6... Só dá São Paulo hoje. ...de julho, mas não, daqui a pouco a gente vai chegar no local, mas é muito importante porque desde o dia 6 de julho acontecem os ataques a ônibus em São Paulo. E só hoje foram 35 ataques, totalizando cerca de 800 ataques no total desde o dia 6. A polícia, o DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, revelaram à TV Globo na quarta-feira, dia 16, que agora a principal linha de investigação da polícia em relação aos ataques a ônibus da Grande São Paulo é a disputa entre empresas que atuam no ramo de transporte urbano coletivo. Até aí, tinham várias hipóteses. Era o PCC, era aquela disputa da internet entre adolescentes. Você vai lá, tem um desafio, você vai jogar. Hoje de manhã cedo, pegaram 8 negros com um estilingue, com bolinha de gude, tacando nos vidros dos ônibus. A hipótese agora ganha força em relação a 2 linhas de investigação, que também vêm sendo consideradas. Vamos lá de novo, a ligação com o PCC e desafio internet. Mas, porém, quando prenderam esses 8 indivíduos, aí botaram os caras na prensa e começaram a soltar. É uma disputa entre as empresas. Aí não se sabe o que é. É que tem muito o motorista que está para se aposentar, mas parece que não vai ter direito à aposentadoria, mas ninguém se entende.
Aí já botaram o sindicato no meio. Na verdade é o seguinte, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança do Estado não se entendem. Cada uma tem uma narrativa. Mas quem está sofrendo é a população. E vamos lá. Quanto é que custa o rombo de CI para uma empresa? Porque você faz a conta. Hoje são 36 ônibus, ao total já deu 800. Quando vai parar isso? Essa é a pergunta do paulista. Porque tem medo? A gente viu a reportagem tanto no Fantástico, eu acompanhei no final de semana, aquela pedrada que foi dada no lado da menina, a menina precisou ser operada. E se, cara, desconfigura o rosto da menina toda, como é que fica? Quanto que as empresas, na verdade, quanto que os usuários vão pagar, porque no final das contas... Mas que é estranho, é estranho. No final das contas, quem paga é o usuário. Na verdade, a Polícia Civil, até a presente data, não tem uma linha correta de investigação. Não. São só ilações. Pode ser a soma de tudo isso, pode ser algum desses grupos individualmente. O caso é que é grave, né? Imagina, desde o dia 6 de julho, a maior cidade do Brasil, isso está ocorrendo principalmente na capital, São Paulo, né? Tem algumas cidades metropolitanas, mas principalmente em São Paulo, pessoas estão fazendo esse terrorismo, né, de atacar ônibus, ferindo outras pessoas e causando dano ao patrimônio particular, dano ao patrimônio talvez público, se tiver algum ônibus desse da própria prefeitura. Enfim, precisa ser apurado, precisa ser investigado. Quem sabe a Prefeitura de Sorocaba não empresta o drone para a Polícia Militar de São Paulo, para ela poder, aí sim, né, utilizar o aparelho para fiscalizar, né, lá de cima, fiscalizar, ficar atento, infiltrar agentes para quando houver um ataque a esses ônibus, essas pessoas possam ser detidas e, a partir dessa detenção, você iniciar uma investigação para punição. Isso é lamentável, porque isso tira a paz de todos que usam o transporte coletivo. Imagina, na maior cidade do país, né? São Paulo é maior do que a maioria dos estados da federação. Então, isso causa um transtorno gigantesco a todos, um risco, afeta a imagem do nosso país que é tão bom para se morar, um país sem guerra, né? Mas que questões como essa, questões de violência, acabam ofuscando e tirando a qualidade de vida que nós podemos ter no nosso país. Eu espero que a Polícia Civil e a Polícia Militar possam encontrar uma solução rapidamente para esses ataques terroristas que estão ocorrendo em São Paulo. Doutor Roberto da Luz, o que aconteceu até agora com o Bolsonaro? Eu vou te falar o que aconteceu até agora com o Bolsonaro. A PGR pediu a condenação do presidente, o ex-presidente, e ele nega, mas ele relembra alguns argumentos que ele usou para o STF. Essa é uma reportagem do G1, e a defesa de Bolsonaro, no entanto, nega todas as acusações. Em interrogatório no Supremo Tribunal Federal, o STF, o ex-presidente alegou que nunca atentou contra as instituições democráticas. Bolsonaro, porém, não se manifestou oficialmente após o parecer da Procuradoria-Geral. E aí, doutor Roberto da Luz, tem contagem regressiva? Tem contagem regressiva. Eu vou fazer um comentário aqui, colocando a minha opinião, que não é isenta nesse caso. Como eu não votei no Bolsonaro, eu não posso me apresentar aqui como alguém isento, né? Eu discordo da conduta e da postura dele, não da eleição de 2018, mas do histórico que ele ostenta no decorrer da vida parlamentar dele de quase 30 anos. E como eu acompanho a política há muitos anos, eu acompanho o Bolsonaro praticamente lá da origem, que a maioria da população não tem conhecimento sobre essa atuação dele. E eu entendo o Bolsonaro quando ele acha que ele não fez nada. Pela formação dele, o Bolsonaro acha que no Brasil nunca existiu ditadura. E se existiu, ele era favorável. O que ocorreu entre 64 e 1985, ele sempre defendeu. Ele manteve no gabinete dele, enquanto deputado federal, a foto de todos os ex-presidentes generais da ditadura. Ele tem como líder e como ídolo o general Ustra, que é um conhecido torturador de mulheres.
que durante o período da ditadura torturou e matou pessoas, isso comprovadamente, né? Então, para ele, é difícil compreender o que é a democracia. Aliás, é difícil para muita gente, né? Esse limiar que você tem que respeitar para não sair das 4 linhas. Ele fala muito das 4 linhas, o ex-presidente Bolsonaro, só que as 4 linhas dele acabam atingindo a arquibancada. Tem certas coisas que o homem público não pode fazer, que ele tem que ter cuidado, ele tem que ter prevenção. O homem público ele não pode convocar as suas forças armadas para discutir uma eventual intervenção para a substituição de alguém que foi eleito democraticamente. Um homem público não pode chamar o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, para buscar uma alternativa que impeça ou que impedisse a posse do presidente eleito, né? Você pode discordar das urnas eletrônicas, e eu durante muitos anos eu discordei das urnas eletrônicas, porque eu tinha uma desconfiança natural, né? Porque o grupo político que eu fazia parte desconfiava das urnas eletrônicas. Você tem esse direito de desconfiar, mas você tem os instrumentos de fiscalização, e o governo federal, que era exercido pelo ex-presidente Bolsonaro, tinha todos esses instrumentos. Ele tinha a Polícia Federal na mão, ele tinha o Exército que ajudou a fiscalizar a eleição e disse para ele que a eleição não havia nenhuma irregularidade. Ele tinha o partido político dele que tem acesso ao código-fonte, que eles falam, e que fiscalizou toda a eleição e que tinha consciência da derrota. Eles tinham informações de pesquisa que apontavam praticamente um empate técnico com vitória para o ex-presidente Lula. Ou seja, a derrota do Bolsonaro já era esperada por eles próprios. Então, você tem que aprender a respeitar a democracia. Faltou ao presidente Bolsonaro reconhecer sua derrota, agradecer aos seus milhões de eleitores, 48%, quase 49% de eleitores que votaram nele, agradecer esses eleitores, entregar o boné e dizer, olha, na próxima nós estamos aí para voltar. Ele se precipitou e uma lei, por ironia do destino, a lei que ele sancionou é que prevê essa tentativa de golpe de Estado e essa tentativa de abolição do Estado democrático de direito. E essa tentativa não é derrubar o governo. Você pune a tentativa. Então, eu vou dar um exemplo rapidinho aqui, Marcelo. Por exemplo, para você entender o que é a tentativa nesse caso. Você se interessa por uma mulher. E aí, você, na sua cabeça, você pensa assim, eu vou convidá-la para um jantar. E aí você faz uma reserva num restaurante, atos preparatórios, e convida ela para o jantar. E ela aceita e vai ao jantar. A intenção dele é ficar com ela, né? Quando ele levou ela para o jantar, e se ele perguntar para ela, você quer ficar comigo? Se ela disser sim ou não, ele tentou, né? Então as pessoas têm dificuldade de entender um pouquinho. Então, se o Bolsonaro for punido, condenado e preso, não vai ser somente pelos atos do dia 8 de janeiro. Entenda bem, vai ser uma sequência de fatos que ocorreram, as atitudes que começam lá em 2021, quando começou lá até agora, mas que ganha corpo quando ele chama os chefes das forças militares, das 3 forças militares, que compareceram no Palácio do Planalto. Durante um mês foram 10 vezes lá, onde o presidente e seus assessores apresentaram uma minuta, que a imprensa chama de minuta do golpe, que para o presidente Bolsonaro era uma minuta de uma tentativa dentro das 4 linhas. Não. Quando ele apresentou aquela minuta, no formato que ele apresentou para os chefes das Forças Armadas, foi o mesmo que ele tivesse pedido, você tivesse pedido para ficar com aquela moça. A resposta dele, sim ou não, não interessa mais. Só o fato de ele ter feito isso já caracteriza a tentativa. Os atos de 8 de janeiro é uma consequência que vai se desenvolvendo
e que essas pessoas estavam apostando no caos, que o país pegasse fogo, né? Que perdesse o controle para, de repente, o Bolsonaro voltar. Ele não estava presente nos atos de 8 de janeiro, mas ele pode ser considerado o autor intelectual dos atos de 8 de janeiro. Ele pode, o 8 de janeiro, ser considerado mais um tijolinho naquela construção que vem desde o dia 21. Então, pode ocorrer, sim, uma condenação. Eu, pela minha formação de despenalização, eu não acho que as pessoas devem morrer na cadeia, eu acho que a maioria dos crimes você não precisa ser encarcerado para pagar, né? Então não precisa ficar 40 anos na cadeia, mas tem que ter... Vai rolar uma tornozeleira? Tem que ter penalidade. Na idade dele, na condição de saúde dele, eu aposto contigo que ele não vai ficar um mês preso. Sim, mais ou menos como a situação do Collor, né? Pela idade, a situação de saúde, vai cumprir prisão domiciliar. Agora, eles têm que ter cuidado, que nós estamos dentro de uma democracia. E tem que ter cuidado com o desespero, porque não é aceitável que alguém, quando está sendo processado, faça ameaças aos julgadores. Né? Eu nem vou tocar no nome do filho dele que está lá nos Estados Unidos, que para mim não vale nem a pena dar margem e propaganda para esse cara. Os filhos prejudicaram muito, o projeto de governo do estão Bolsonaro. Prejudicando. Sim. Não só a família Bolsonaro, como todos os brasileiros. Vou falar do tarifaço, que para mim, até o dia 1º de agosto, que é a data limite que o presidente Trump deu, as coisas vão mudar, vai ter um diálogo, a coisa vai acontecer. Mas assim, tem uma notícia já viu a nova dele, da 25 de março, só rola pirataria. Ô Trump, já fosse da 25 de março? Doutor, já fosse da 25 de março? Tem já Xing-Ling lá. Já fui. O que menos tem é produto americano. O que mais tem é Xing-Ling. Se você pegar do começo da 25 de março até o final da 25 de março, são poucas coisas que você vai ver lá, cara, que vem dos Estados Unidos. Mas tem muito produto produzido, fabricado, original aqui no Brasil. Sim, mas é muito Xing-Ling. Então o que ele está alegando que a 25 de março, entendesse? É tudo falsificado lá. Que tem marca americana lá. Uma pequena minoria, olhe lá, meu querido. E esse lance do Pix, o que é isso? Hoje, a CNN mostrou 2 imagens. Uma do Trump sentado, com os tornozelos inchados ao extremo, e as mãos dele. Os especialistas dizem que ele está muito doente. Será que a doença está afetando a cabeça dele ou ele é louco assim mesmo? Que são umas coisas que não tem pé, não tem cabeça. Esse lance de querer acabar com o Pix, uma coisa que não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com o americano. Não interfere em nada na economia americana, não interfere em nada no país, na América dele. Marcelo, aí que vai uma lição para todos nós. Eu tenho aprendido muito, e olha que eu não sou mais um menino, eu tenho aprendido muito nesses últimos meses com o Trump, em várias questões da política externa. Primeiro, quando ele deixa claro que a participação dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia está vinculada ao recebimento de valores, que ele coloca no mínimo 500 bilhões. Mas para a maioria da população, e eu me coloco nessa maioria há alguns anos atrás, passava uma imagem que essas intervenções militares feitas pelos Estados Unidos era como uma forma de controlar o mundo, manter a paz, tá? A maioria da população pensa isso. E aí ele deixa claro que não, a questão é financeira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, durante toda a minha adolescência e a minha juventude, a gente sempre aprendeu isso na escola, conversando com as pessoas, nos meios políticos, que o Brasil era explorado pelos Estados Unidos. E, na minha cabecinha, a exploração que o Brasil sofria é em razão da dívida externa que a gente tinha com eles. Sim, né? Mas não é isso. E a nossa vinculação ao FMI, as regras que a gente tinha que cumprir. Então, na minha cabeça, a exploração e a intervenção dos Estados Unidos vinha até aí. Uhum. Na verdade, Marcelo, essa atitude do Donald Trump, ela contribui para esclarecer para todos, de forma clara, que o interesse americano é em tudo que acontece ao seu entorno. Sim. E principalmente no Brasil.
O Donald Trump é um homem que viveu o seu auge nos anos 80, nos anos 90, final dos anos 70, onde os Estados Unidos, uma potência econômica, militar, com toda a sociedade americana vivendo em alto padrão. Onde ele triplicou a fortuna dele. Todos os americanos, todos os americanos, vivendo um alto padrão, consumindo a maior parte dos produtos do mundo, dominando a tecnologia, vendendo tecnologia para o mundo todo. De repente, as coisas simples, fazer uma caneca, fazer uma máscara, montar um celular, tudo isso começou a ser terceirizado pelos americanos. Ah, isso você monta na Coreia, isso você monta no Japão, isso você monta na China. Ah, não, esse controle aqui a China faz para a gente, é mais barato que fazer aqui. A garrafa d'água faz lá, a latinha de Coca-Cola faz. Tudo começou a se fazer fora. E o americano parou de ser ele produtivo, ele começou a produzir o que é intelectual, o que dava retorno. Só que a tecnologia começou a ser recebida por todo mundo, desenvolvida por todo mundo. Japão espalhou a sua tecnologia, a China com a sua tecnologia, a Coreia do Sul, o Brasil desenvolveu um pouco a tecnologia. E hoje os Estados Unidos da América é um país com uma dívida estratosférica de 36 trilhões de dólares. Isso é um absurdo, é um valor monumental, impagável. Impagável, mas eles ainda têm a moeda que controla o mundo, que é o dólar. A preocupação dos americanos é eles perderem o controle disso. É o mundo se tornar multipolar, outras forças começarem a tomar conta do comércio, as negociações não serem exclusivamente em dólar, não depender mais do americano. E aí ele olha para o Brasil, e um empresário chega para ele e diz, nós perdemos bilhões de dólares com o Brasil. Por que vocês perderam? Porque lá criaram o PIX, que é um pagamento organizado pelo Banco Central, que não tem custo nenhum para a população, e nós da Mastercard, nós da Visa, que são empresas americanas, perdemos esse mercado. Então o cartão de débito nosso não está mais sendo usado no Brasil. Aí você tem que entender o porquê que você paga na sua fatura de cartão de crédito 15% de juro ao mês. Porque o dono da tua empresa não é brasileiro. Ele não submete às regras do Brasil. É por isso que os nossos legisladores, os nossos congressistas, a nossa elite nacional, o nosso governo não faz leis controlando os juros do cartão de crédito, por exemplo, porque aí você mexe no interesse americano. Quando o governo brasileiro começa a falar em BRICS, em moeda alternativa, em negociação direta entre países, ele pisa no calo dos americanos, porque o americano se transformou num intermediário do mundo. Então a ideia dele é taxar o mundo que ele quer receber. Tá? Então ele está fazendo uma interferência indevida de um país que é gigante, mas também tem problemas gigantescos, de um país que não soube dividir a sua riqueza, então a fortuna americana está concentrada na mão de 2, 3% da população. Hoje a classe média está tendo muita dificuldade, muito descontentamento, e isso leva o presidente Trump a agir dessa forma descontrolada, né? Como se ele tivesse perdido num tiroteio. Ele faz um terrorismo mental. Porque ele está tentando buscar uma solução que esse problema não está fora das fronteiras dos Estados Unidos. Esse problema tem que ser resolvido dentro dos Estados Unidos. Estados Unidos que tem que se reindustrializar, o seu povo tem que querer, eles têm que se adequar à nova realidade do mundo, eles não são os milionários de outrora e a tecnologia não pertence a um só país. Ele anunciou a inteligência artificial e anunciou um gasto de 500 bilhões de reais, Marcelo. Você que é isso? Mais do que todas as reservas cambiais que o Brasil acumula nos últimos 30 anos. Ele anunciou um investimento de 500 bilhões de dólares na inteligência artificial. E no dia seguinte ele foi surpreendido com a informação de que a China estava disponibilizando a inteligência artificial de graça para todo mundo e que tinha gasto menos de 5 bilhões de dólares para desenvolver a tecnologia. Então isso está deixando a elite dominante dos Estados Unidos, o poderio, o império americano,
em situação de desespero e não é taxando o mundo que eles vão resolver essa situação. E isso está impactando direto na população americana no dia a dia. Sim, eles estão perdendo qualidade de vida, eles estão com um problema enorme agora. Estão perdendo o padrão que eles gostam de ostentar. Essa ideia do Trump de mandar embora os imigrantes ilegais, isso está atingindo a economia de uma forma brutal. O americano não gosta de trabalhar, ele não gosta de botar a mão na massa. Eu não vou dizer que o americano não gosta de trabalhar. Mas a grande maioria não gosta. Ele gosta de quê? Ele gosta de ostentar, mas ele vai lá e pega um imigrante e contrata para fazer o trabalho dele. Ele só gosta do final de semana, Roberto, de botar a churrasqueira, aquela baita churrasqueira de rodinha, no quintal dele, fazer o churrasco e ostentar o Mustang que ele tem na garagem. Marcelo, eu não vou bem por esse caminho. Eu vou usar o exemplo de Blumenau. É que o americano não quer trabalhar na lavoura colhendo tomate. O americano não quer fazer limpeza. O americano não quer ser o garçom no restaurante. Mas aí ele usa o imigrante. A primeira coisa que o presidente faz é tirar a mão de obra do americano. Então, eles estudaram, se prepararam para dominar a tecnologia e para que as outras pessoas prestem o serviço. É mais ou menos como o Blumenau. Se você aqui em Blumenau verificar, quem faz o serviço pesado, a coleta do lixo, quem trabalha... Sim, é o nas lojas 24 horas. Nós temos uma cidade que tem uma miscigenação muito grande, enorme. O pedreiro, o carpinteiro, a maioria é do norte, é do nordeste, agora tem os venezuelanos. Você imagina se esse pessoal fosse embora, o problema que ia gerar para a nossa indústria. Então, mas olha que tem pessoas dentro da cidade que não tem um pensamento muito diferente de Trump, não. Que querem ver longe de Blumenau, de Santa Catarina. Mas são pessoas descoladas da realidade. Se disser para ele, agora você vai lá fazer aquele serviço, ele vai dizer, eu não vou. Né? Então, assim, e aí, nós vamos voltar para o Brasil, é que essa questão juntou tudo, juntou a fome com a vontade de comer. Existe essa insatisfação do Trump, porque o Brasil faz comércio com todo mundo, abre as portas para a China, que é o nosso maior parceiro econômico hoje. E isso foi um leque, um nicho tão enorme que o Brasil abraçou, com essa história de tarifa fácil, de vai para cá, vem para lá, o BRICS está abrindo muitas portas que antes o Brasil não via. Para ficar bem claro, não é uma questão ideológica, é que os BRICS, é que a China e outros países, eles fazem negociações mais vantajosas com os países. Eles não têm uma posição imperialista de interferência nesses países. Então o Brasil tem uma relação bilateral com a China de excelência. Eles são os nossos maiores importadores e nós gastamos mais. Nós temos um lucro enorme com a China e nós temos um prejuízo enorme com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos nós mais gastamos do que arrecadamos vendendo para eles. Então o Brasil precisa negociar com a China. Não é a vontade do governo federal. O Brasil precisa vender commodities, vender comida, vender minério de ferro para a China. O Brasil precisa vender petróleo para a Rússia, para a China, para melhorar a qualidade de vida aqui no Brasil. Nos anos 80, a nossa qualidade de vida era miserável comparada com a do americano. Hoje, a qualidade de vida do brasileiro, a família que ganha aí uma renda média de 10 a 20 mil reais, olha, é melhor morar no Brasil do que morar nos Estados Unidos, tá? Porque aqui tem o SUS, aqui se acaso tu sonegar um pouquinho de imposto, dificilmente tu vai preso, lá tu vai preso, né? Lá o imposto é caro também. Mas, gente, não é para sonegar, hein? A gente está dando um exemplo. Estamos dando um exemplo da realidade. Vamos dar um exemplo que hoje em dia tu tem que tomar muito cuidado, doutor Roberto, com o que você fala, porque tem certas pessoas, entendesse, que elas veem a tua fala de outra forma. Não, mas eles sabem que nos Estados Unidos sonegar imposto dá cadeia. E aqui no Brasil a coisa é um pouquinho mais frouxa. Mas, enfim, nós temos várias questões. Aí tem o clima, tem muita coisa que nos dá qualidade de vida, que é melhor morar aqui do que lá. O dia que a gente acabar com a violência, Marcelo, que a gente resolveu o nosso problema de violência, e aí a violência nas grandes capitais do Brasil, o Brasil será um país maravilhoso, né? Porque a gente que mora... Parar com esse estado paralelo, onde as grandes cidades, as metrópoles, a metade é comandada por facção e outra metade... O nosso policiamento, a nossa segurança pública tenta entender isso, mas parece que não consegue. Sim, os brasileiros que moram em cidades menores, como nós moramos aqui na nossa região, nós temos essa
esse sentimento de segurança. Então, tranquilidade. Aqui, nós temos aqui boa qualidade de vida. Então, só para fazer um resumo, uma síntese, o problema do Trump não é a questão Bolsonaro. A questão Bolsonaro ele está usando como pano de fundo. A preocupação do Trump é com quem o Brasil está fazendo comércio, que é com a China. A preocupação do Trump é com os BRICS, é com a possibilidade de não se usar o dólar como moeda de comércio no mundo, mas se negociar diretamente com a moeda dos países. Ou ter uma outra opção, né? E o Brasil lidera essa discussão, né? A preocupação do Trump é os países deixarem de ser dependentes dos Estados Unidos. A preocupação dele é que ele não aceita que no Brasil possa ter o PIX e esse PIX não pertença a uma empresa americana, né? Que o PIX brasileiro tirou lucro das empresas de cartão de crédito, dando nome ao boi, a Mastercard e a Visa, que são empresas americanas que perderam bastante dinheiro com o PIX, e a tendência do PIX é cada vez mais levar o cartão de crédito a desuso, ou seja, os americanos perderão milhões e milhões de reais. Os Estados Unidos têm uma estrutura militar no mundo gigantesca. Eles precisam de muito dinheiro. E o mundo pagava essa conta. E hoje o mundo não quer mais pagar essa conta. Então a situação começou a ficar difícil. O Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, aquilo foi só a cerejinha que ele colocou em cima do bolo para fazer uma média com a metade da população brasileira. Dizer assim, ó, eu estou fazendo isso, mas porque vocês estão pedindo aí, tá? O ex-presidente de vocês está pedindo para mim, o filho dele está pedindo aqui, por isso que eu estou taxando vocês, mas eu sou amiguinho dos brasileiros, tá? Estou taxando porque ele pediu. Só que o tiro saiu pela culatra, como saiu com o México, saiu no Canadá, porque nesses países a população se revoltou com o Trump, com os americanos, e acabaram, quem se beneficiou com isso? O governo daqueles países. Do México, do Canadá, e aqui no Brasil não está diferente. As novas pesquisas revelam que quem mais faturou com essa medida de taxação pedida pelo filho do Bolsonaro foi o Lula. Então, ao invés do Flávio Bolsonaro, não que esteja certo, mas se ele estivesse pedindo retaliação contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o Lula, a população não ia entrar na briga. Mas quem está pagando a conta... somos nós. Né? Ele está pedindo para taxar. Aí fala assim, não, mas vão jogar uma bomba nuclear no Brasil. Então, assim, estão sendo muito infelizes, deram sopa para o azar. Mas eu espero que cada um cuide do seu quintal, que os americanos resolvam o seu problema, que o Brasil tem problema demais para resolver. E uma das boas coisas que se criou nesse país nos últimos anos foi o PIX. Trump, no PIX. No. Doutor Roberto Luiz, chegamos ao final do que aconteceu até agora. Eu vou botar umas imagens aqui para você que está em casa nos acompanhando. O que você imagina que é isso, doutor Roberto Luiz? Ó, isso aqui é tipo um pallet e está pendurado aí alguns objetos. Tem aqui, ó, no meu cursor tá ali, ó, tem chinelo, tem calcinha, Superman, tênis, tem tênis, olha isso aqui. Celular. Isso aqui já é outra imagem, que é a junção disso aqui tudo dentro do seu esgoto. E eu vou falar por quê. Roupas íntimas, calçados, lâminas de barbear, brinquedos eletrônicos, como fones de ouvido e celulares, estão dentro os itens mais inusitados encontrados na rede de esgoto aqui de Blumenau. Não é na rede fluvial que corre nas ruas, é no esgoto. É no esgoto. Ou seja, o único acesso para chegar aí é por dentro da privada. Isso mesmo. E a BRK, o tema ganhou muita repercussão na cidade após aqueles garis, os coletores de lixo, usar aquela boneca inflável que estava no lixo, fizeram aquelas imagens, etc. e tal. E ganhou muita repercussão. Em cima disso, não era uma mulher reborn, não, né? Não era uma mulher reborn. Em cima disso, a BRK resolveu pegar e mostrar para a população blumenauense, porque todo mundo se admirou, meu Deus, mas isso ali estava ali, como é que pode um negócio desse? Então a realidade é isso aqui, gente. Olha o que vocês estão vendo. É a falta de... Como é que eu posso... qualificar uma pessoa dessa? Falta de cuidado. Tem questões aí que às vezes pode ser a criança que acaba colocando dentro do vaso sanitário e puxa a descarga, né? Algum brinquedinho, alguma coisa.
Tem questões que, às vezes, a mulher pode usar um absorvente, jogar, acha que, né, não é o caminho certo. Tem ali o Rolon, né, do desodorante, provavelmente é a criança que joga. Espátula de lixo. Enfim, tem várias coisas aí que não poderiam estar dentro do esgoto. Então, isso não tem tratamento para isso. Isso eles têm que separar do esgoto, dá bastante trabalho para os profissionais dessa área, para depois destinar para o aterro sanitário, né? Então, você tem que ter cuidado, porque isso prejudica muito o trabalho. Nós falamos mal aqui da BRK, porque não cumpre o contrato, mas aqui nós estamos falando de uma situação que é de interesse público, né? Porque você imagina, a BRK não tem tecnologia para dissolver isso no Se isso no vai na esgoto. engrenagem, entendesse que faz aquela máquina toda, entendesse fluir. Óbvio que vai quebrar, vai entrar na engrenagem, vai parar aquela máquina, vai ter que pedir uma outra peça que quebrou ou uma outra máquina, aí aumenta as coisas. Óbvio, Porque cara, vai ter o custo. tratamento do esgoto é por meio de produtos químicos, né? Por meio de filtração, né? E decantação do esgoto. E aí esse tipo de produto jogado dificulta bastante o trabalho. Então eu vou mostrar mais uma vez para você, tá vendo bem? Ó, isso tudo aqui que você está vendo, que você joga no seu esgoto, vira isso aqui. E quando vira isso aqui, acontece que para. Para tudo. A máquina para. A tendência é o seguinte, vamos lá, raciocina comigo. A máquina pega e vai jogando isso para frente, vai jogando para frente. Se a máquina parar, não vai para frente, vai voltar. E aí tem que ir um profissional lá, infelizmente, se expor, né? Para recolher essas coisas que são jogadas no esgoto. Ó, chegamos ao final, doutor Roberto da Luz, chegamos ao final do que aconteceu até agora. O que aconteceu até agora é toda quinta-feira, eu e o doutor Roberto da Luz, nós passamos para você uma retrospectiva das notícias que mais impactaram durante a semana. Modestamente, um resumo da semana. O resumo da semana. Doutor Roberto, considerações finais. Meu abraço a todos vocês, pedir quem puder compartilhar, curtir, e se ligue também no Vai Vendo podcast, né, que a gente faz toda semana. Você tem acesso no YouTube, em todas as redes sociais, Instagram, Facebook. Doutor, episódio novo sobe domingo? Não, sobe na próxima segunda-feira, com o presidente da Associação de Moradores lá da Água Verde, o Ronaldo Regis. Então, próxima semana, próxima segunda-feira, Vai Vendo com o Ronaldo Regis, líder comunitário da região da Velha. Olá, meu amigo, segue aí, @locutor Marcelo Grilo, @Hop da Luz, e lá no YouTube, Vai Vendo podcast com Roberto da Luz. Sempre um episódio novo, toda segunda-feira, e olha, um bate-papo legal com personalidades da nossa cidade, no esporte, na política, em todas as áreas. Valeu, muito obrigado, a gente se encontra no próximo O que aconteceu até agora.